Muito bem, estamos aqui nesse nosso vídeo para dar continuidade à nossa série Expressões Emocionais na Bíblia. E hoje nós queremos falar sobre um personagem muito importante na história bíblica, que é o profeta Jeremias, por muitos identificado como o profeta chorão. E logo por essa descrição, nós já podemos tirar a conclusão de que o exercício profético de Jeremias foi marcado também por um grande desgaste emocional, né? Em vários momentos da caminhada de Jeremias, nós vamos vê-lo em circunstâncias assim bem degradantes e que com certeza tiveram um tremendo peso emocional sobre a vida desse profeta de Deus. E é interessante que Jeremias viveu várias experiências, e para mim uma das mais marcantes é aquela em que ele é jogado num calabouço de lama, onde ele fica entulhado na lama ali, não é? Até que alguém se aperceba da situação e busque tirá-lo daquela condição. Então veja, Jeremias viveu vários momentos delicados e que trouxeram para ele muitos desgastes emocionais ao longo de toda a sua caminhada. E um dos trechos do livro de Jeremias que registram esse tremendo apelo emocional que foi ali sentido por Jeremias, por esse profeta, veja que ele, volta a dizer, gente, ele era um profeta, ele era um servo de Deus. Isso está fora de questão, ok? Não tem nada aqui que ponha em dúvida, que ponha em xeque a veracidade, a hombridade espiritual do profeta Jeremias. De fato, um escolhido por Deus já numa idade bem tenra da vida, né? Ele, desde jovem, foi dedicado aí ao ministério profético, foi escolhido pelo Senhor, mas ele, apesar de toda essa condição espiritual privilegiada que o profeta Jeremias tinha, uma vez que até mesmo ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal, Jeremias vai ter os seus desgastes emocionais, e é o que nós temos frisado, gente. Não é porque nós temos conhecimento da Bíblia ou nós temos um chamado espiritual que nós não vamos vivenciar momentos em que nós vamos nos ver ali cercados por situações que vão provocar um desgaste emocional tremendo, ok? A gente está sujeito a isso. Esses dias, num grupo até mesmo de pastores, alguém postou algo ali sobre a questão do suicídio entre pastores. Porque tem suicídio entre pastores, pastores estão tirando a própria vida, pastores estão aí se lançando contra si mesmos, pastores estão pondo fim às suas vidas. Alguém trouxe essa questão e eu, ali, diante daquela colocação, diante daquele fato, eu não pude, né, passar abatido. Eu tive que falar alguma coisa. Eu falei, eu vou dar aí a minha colaboração, eu vou também deixar aí uma palavra. E eu escrevi um texto ali naquele grupo, e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, já que eu estou falando, né, sobre essa temática, o texto que eu coloquei ali. Olha só, esse assunto mexe comigo. Esse assunto mexe comigo, falando de mim mesmo, né? Eu vivi a realidade da ideação suicida em 2016, mais forte ainda em 2017. Porém, o fato, apesar da atualidade do assunto, é que para muitos, inclusive pastores, o assunto saúde mental ainda é um tabu. Olha só, assim temos muitos colegas que estão sofrendo e não podem expressar seu sofrimento, e muitas vezes por causa do medo do julgamento de outros colegas que podem estar na mesma situação. Muitos colegas acham que devem ser heróis, mesmo quando dentro de si não encontram as forças necessárias sequer para mais um dia de vida. Na cultura da alegria, do sorriso a todo custo, muitos simplesmente negam suas verdadeiras emoções e sentimentos, escondendo debaixo dos tapetes da alma aquilo que clama para ser expressado, falado, compartilhado. Todos nós temos nossos momentos difíceis, e nem sempre se mostrar fraco no dia da angústia é sinal de que a força é pequena, mas sim de que somos seres humanos, tão carentes de cuidados e atenção quanto quaisquer outras pessoas. O positivo nisso é que as portas do conhecimento estão abertas, o que possibilita não só para o nosso próprio bem, como também para o bem dos que estão à nossa volta, que nos preparemos não só para atender às necessidades espirituais, como também às necessidades emocionais. Não será necessário mais notícias de que alguém tirou a própria vida, inclusive pastores, se entendermos que nesse mundo pós-moderno no qual vivemos, temos que estar atentos tanto para as necessidades espirituais quanto para
as necessidades emocionais dos que estão sofrendo, independente de quem sejam. Esse foi o texto que eu deixei registrado ali naquele grupo de pastores. Então, voltando ao profeta Jeremias, e com base no que estou falando aí nesse texto, não é porque nós temos uma espiritualidade que nós não estamos sujeitos a desgastes emocionais. Olha o que diz aqui então o texto que eu separei para a gente ler. Jeremias capítulo 15, versículo de número 16, né? Diz assim, olha: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Então veja que Jeremias deixa aqui bem claro o comprometimento dele com a palavra, o comprometimento dele com o Senhor, e como resultou em gozo e alegria, não é? O compromisso dele com a palavra de Deus na vida dele. Porém, olha o que diz o 17, ó: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. E veja aqui que Jeremias já traz um fato interessante: me assentei solitário. E a solidão, esse se isolar, esse isolamento, ele já é sinal de que há uma problemática emocional em jogo, em questão, em xeque, e que muitas vezes as pessoas não observam. Pessoas que muito se isolam, pessoas que procuram viver vidas solitárias, e geralmente líderes, ministros espirituais, pessoas que têm ministério eclesiástico, muitas vezes elas vivem sozinhas, isoladas, solitárias, e até mesmo por conta de um zelo que elas têm, né, de preservar alguma coisa, não sei, mas as pessoas se isolam, e a gente vê muitas das vezes esse isolamento, e a gente não acha muitas das vezes anormal, acha comum, não é? E de fato não é para ser assim. A pessoa, ela tem que ter ali um grupo de amigos, a pessoa tem que estar ali em um relacionamento com outras pessoas, talvez até mesmo pares, para que ela possa estar não só rindo, não só sorrindo, porque existe, como eu falei no texto, né, essa cultura do sorriso, essa cultura da alegria a todo custo, porque tem gente que acha que cristão só é cristão se rir, que cristão só é cristão se tiver constantemente com um sorriso no rosto. Gente, a alegria do Senhor é a nossa força, independente de nós estarmos sorrindo ou não. Ah, mas o coração alegra, formoseia o rosto. Sim, mas nem sempre nós estamos com um sorriso nos lábios para demonstrar alegria. Ok? Nós temos muitas aflições, a alegria do Senhor é a nossa força, mas não necessariamente nós temos que ficar mostrando os dentes para todo mundo a toda hora. E olha só o que Jeremias vai dizer aqui, ó. Versículo 18, aqui que chama a nossa atenção: porque dura a minha dor continuamente. Veja que esse homem que diz que tinha a palavra do Senhor, esse homem que diz que a palavra do Senhor foi para ele gozo e alegria, agora ele está dizendo, versículo 18, porque dura a minha dor continuamente. Estamos falando de um homem de Deus, de um servo do Senhor. E qual era a dor contínua de Jeremias? Era uma perna quebrada? Era um osso quebrado? Era uma dor de cabeça? Não, a dor contínua dele era na alma, era nas emoções, eram angústias constantes que pesavam sobre a vida desse servo de Deus, desse homem de Deus. Então ele vivia constantemente ali em choque com as suas angústias, com as suas aflições. E qual o problema disso? Ele é um super-herói? Não, ele é um servo do Senhor, mas ele é um homem, ele é um ser humano, ok? Ele é um ser humano. Então veja, porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura. Olha só, serias tu, ele chega até a questionar a fé dele em Deus, olha, serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Ou seja, o Senhor não vai cuidar de mim nesse momento? Sobre a desampararia, que às vezes a pessoa acha que é só Deus que pode fazer alguma coisa para ajudá-la nas questões emocionais. Ela despreza que existem psicanalistas, ela despreza que existem psicólogos, ela despreza que existem profissionais da saúde mental, ela despreza isso. Mas veja, porque dura a minha dor continuamente. Tem pessoas que são servas de Deus, mas estão continuamente angustiadas, continuamente feridas, continuamente ali sentindo o peso de ressentimentos, de decepções e frustrações que se acumulam dentro de seus corações, e elas muitas das vezes acham que não devem. E detalhe, a grande crise é pensarem que elas não podem sentir esse tipo de coisa, uma vez que o profeta Jeremias está aqui sentindo essa questão. Ele próprio reconhece que nele havia essa dor, que nele havia essa dor contínua, essa ferida que doía dentro dele.
e que não admitia cura. E aqui no versículo de número 14 do capítulo 17, aqui eu avancei um pouco aqui, ó, Jeremias 17, versículo 14, ele vai dizer assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ok, ele acredita que o Senhor possa sará-lo, ele acredita que o Senhor possa curá-lo, mas o Senhor também pode sarar as feridas emocionais, o Senhor pode sarar as questões das emoções também através de profissionais de saúde mental. E Deus não usa um médico para curar uma pessoa. Olha só que questão, né? A gente tem aqui, as pessoas acreditam que um médico pode ser usado por Deus para curá-la de uma enfermidade física, mas não acredita que um psicanalista, que um psicólogo, que um profissional de saúde mental, um psiquiatra, possa ajudá-la a ser curada de uma dor da alma, do inconsciente, uma questão emocional, não é, psíquica. Então ela acredita no médico para curar as dores do corpo, mas não acredita nos médicos do inconsciente, não acredita nos médicos da mente, não acredita nos médicos que podem curar também, ajudar a pessoa a se reestabilizar no sentido emocional. Então não despreze isso, ok? Você pode ser uma pessoa de Deus, você pode ser um servo do Senhor, mas você está sujeito a, como Jeremias, ter esse sentimento: olha, porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura. Procure a Deus primeiramente, claro, procure Jesus, procure a palavra de Deus, mas não é que Deus não esteja resolvendo. Pode ser que Deus esteja querendo te encaminhar, te conduzir a alguém que poderá te ajudar. Pode ser um psicanalista, sim. Pode ser um psicólogo, sim. Pode ser um profissional da saúde mental, sim, ok? Que será instrumento de Deus para que você possa ser sarado, para que você possa ser restaurado, não só fisicamente, mas também nas tuas emoções, ok? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por continuar conosco aí no nosso canal. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!